Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos. Esse é o Política na Veia, um programa de uma parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Fora da Política Não Há Salvação. Eu, como sempre, aqui com muita honra, divido essa bancada com o Luiz Nassif e com o Cláudio Couto. Nassif e Cláudio Couto, bem-vindos. Obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui de novo com vocês dois. E com o Kaká, que fica nos bastidores, mas resolve todos os nossos problemas. Mas aparece... A Kaká é a voz de Deus. Exatamente. Tem até uma barba de Deus, assim. Tem. Eu já te disse que o Kaká, se ele não fosse produtor e diretor, ele seria figurante de novela bíblica da Record. Poderia ser mesmo, é verdade. O Velho Testamento, de preferência. É isso. Mas, bem, o pessoal não viu, mas uma hora o Kaká aparece aí só para confirmar. Mas, bem, semana passada se confirmou a inelegibilidade do Bolsonaro, está fora do jogo político até 2030, pode ser pior, porque o processo foi ser enviado para o TCU ainda vai analisar, e a depender da decisão do TCU em relação aos desvios naquela reunião com os embaixadores, o Bolsonaro pode ficar fora até depois de 2030. Né? Tese poderia candidatar em 2034, vai depender justamente dessa decisão do TCU, que ainda vai demorar um tempo. O Bolsonaro também deve recorrer ao Supremo, mas as chances são pequenas. A reação, inclusive, do bolsonarismo foi já de jogar a toalha. O próprio Bolsonaro, que até me parece animado com essa ideia de não ter que mais se candidatar, né? Ele está gritando essa história de que ele é um cabo. Aliás, alguém não, um sensacionalista, fez uma boa piada. Ele foi rebaixado de capitão para cabo eleitoral. Essa é muito boa. Sensacionalista é sensacional mesmo. Mas eu não sei também, a gente vai discutir isso aqui, eu tenho dúvida se o Bolsonaro será mesmo um cabo eleitoral assim tão importante. Primeiro, que ele não gosta de trabalhar. Segundo, porque ele não vai ter a máquina que ele vai ter muito secundária. Ele não tem um partido como o Lula, porque é o Lula e um partido. Essas coisas se juntam, tem uma estrutura que funciona. Então, duvido que o Bolsonaro está muito enganado, que ele tenha a capacidade do que o Lula fez em 2018, que é pegar o Haddad, que no Nordeste era chamado de Andrade, tirar de 5% para 22% no primeiro turno e ter 48 milhões de votos. Mas ele tem um discurso tão esperançoso que a frase que mais repercutiu foi: eu ainda não morri. É isso. Não, estou na UTI, mas não morri. Aliás, tem essa obsessão também, né, Nassif? Com a morte e com a cadeia. Ele tem as duas, né? Com o sexo. São as pulsões primordiais também, eu diria, né? Infantis, diria o Freud, provavelmente. Sem dúvida nenhuma. Mas é interessante ver aí a sucessão dele, né? A discussão da sucessão. Gente, eu estava conversando outro dia, fomos sair com um cara do Tribunal de Contas. O Tarcísio deu uma baita sorte, o Tarcísio e o Dória. Inclusive, como é que chama aquele japonês que quer se candidatar a todos os cargos aí, que foi do Instituto Fiscal Independente, aí o... Japonês? Não sei. Um nipônico aí, esqueci o nome. Ele aparece em todas aí, ele quis ir para o governo, estava bajulando o Tarcísio, e ele foi secretário da Fazenda do Dória na fase final. Ah, você está falando do Felipe Salto. Felipe. Mas ele não tem nada de japonês, viu? Hã? Não tem nada de japonês. Foi meu aluno, inclusive, na FGV, tanto na graduação. Mas ele faz uma relações públicas e ele conta o sucesso que foi aqui, o que ele fez aqui com o Dória. O caso do Dória, a gente contou outro dia. Ele foi, na verdade, desculpa, ele foi secretário já do sucessor do Dória. Me foge agora o nome dele. Isso. Mas, digamos, dentro da gestão Dória, ele conta a prosa, que dinheiro ficou em caixa. Aquilo lá foi uma das genialidades do Bolsonaro, que na hora de ter aquela ajuda aos estados por conta da pandemia, havia uma regra que eles iam pegar o ICMS, pegar a diferença do ICMS e cobrir. Ou seja, pega o ICMS antes da pandemia, pega o da pandemia, a diferença o governo federal cobre. Aí o gênio Bolsonaro falou: não, isso aí vai beneficiar São Paulo, porque São Paulo tem maior ICMS. Em vez de pensar que tudo era relativo, de acordo com o tamanho do estado, ele veio com essa. Daí o Guedes criou, que é outro gênio, criou uma regra que entrava na conta a queda de IS, entrava todos os impostos, IPI, fundo de participação, esse negócio todo.
E daí veio uma grana para São Paulo que o pessoal nunca previu. Que foi muito, imensamente maior do que São Paulo teria arrecadado. Então, isso aí deu um baita caixa para o Dória, não foi nenhuma virtude do Henrique Meirelles e nem do Saito, e está permitindo ao Tarcísio a única Não é coisa... Saito, é Salto, por isso que você está achando que ele é japonês. É salto. E o zoinho puxado também. E daí vem o Tarcísio, a única coisa que o Tarcísio vai entregar vão ser aí 20 quilômetros de metrô, uma coisa assim, que já estava contratado e com dinheiro em caixa. Mas o pessoal que está acompanhando de perto diz que administrativamente é um zero à esquerda, como foi no Ministério. Faltou 10 quilômetros de estrada e saiu famoso lá, porque inaugurava ponte, Pinguela. Então, agora é interessante, o Tarcísio estão querendo fazer essa aposta aí, Ribeirão já saiu na frente, aí os ruralistas lá. Tem esse caso da Michelle, você imagina um cara misógino, machista, e que já foi traído pela mulher, traído politicamente pela mulher, pela ex-mulher lá, vai apoiar a Michelle. Aliás, ele já está fazendo questão, né, Nassif, de desinflar a Michelle o tempo inteiro. Ele diz que ela não tem rodagem, que ela não tem vivência, que ela daria uma boa cabo eleitoral. Ou seja, ele está dizendo com todas as letras que, apesar dela ter se colocado, ela até logo depois da perda dos direitos eleitorais ou políticos aí do Bolsonaro, ela já se colocou: meu capitão, estou à disposição. Né? Ou seja, para ser candidata, né? O que se imagina numa frase pública dessa natureza. Mas ele logo depois já voltou a reiterar que ela daria uma boa cabo eleitoral. Esse é o Bolsonaro, né? Esse é o Bolsonaro. Não, lembrando, agora eu queria voltar no Tarcísio, eu ouvi o Cláudio Couto, porque hoje, obviamente, tem essas. É um pouco do hábito da imprensa, de colunismo, às vezes não tem notícia e tal. Hoje eu li, você deve ter lido na Mônica Bello também, que o Tarcísio desautorizou o lançamento do seu nome à presidência. Imagina, o Tarcísio falando: não, pare com isso, eu estou aqui para governar São Paulo. Foi assim mesmo que aconteceu, não? Cláudio Couto. É uma forma também. Eu acho que ele, do ponto de vista dele, ele está correto, né? Porque, afinal de contas, quanto mais esse nome dele fica sendo ventilado, mais ele fica na mira de todo mundo. Né? Num momento como esse, talvez a melhor coisa é mesmo ficar um pouco alheio, se dedicar a governar o Estado. Inclusive, ele fez uma defesa aí de São Paulo na questão da reforma tributária que, assim, eu achava que estava diante de um paulista quatrocentão. Né? Tamanha a defesa que ele fez das receitas que devem permanecer com São Paulo. Nem parecia um indivíduo que, durante a campanha, sequer tinha residência de verdade em São Paulo, né? Que achava que o Campos Elíseos, para onde ele quer levar o Palácio do Governo, era o Campos dos Elíseos. Sequer conhecia o nome de um dos bairros mais históricos da capital paulista. Então, o Tarcísio fez rapidamente essa transmutação, mas eu acho que estrategicamente é o que faz sentido para ele. Né? Deixa o Zema queimar a largada, né? Como disse um amigo meu outro dia, e aí vocês dois aí estão para comprovar, é o primeiro caso que a gente vê de mineiro apressado, né? No caso do Zema, porque faz uma questão de correr aí atrás da candidatura que eu nunca vi igual. E aí corre o risco de queimar a largada, como, aliás, esse aí sempre acelerado, né? O Dória fez em São Paulo. Foi tão acelerado que, quando chegou ali, né, no início da corrida de fato, tinha acabado o combustível, né? E aí teve que desistir da candidatura. Né? Por quê? Porque o Dória sempre exagerou demais, né, nessa coisa marqueteira, ficar mais preocupado em se autopromover do que propriamente em trabalhar como governante. Né? Então, deu no que deu. Mas é gozado esse negócio de não perceber os movimentos da onda. Porque o Dória, o que o Dória faz? Ele pega o padrão Trump, a exposição permitida aí pelas redes sociais e passa a utilizar isso. Mas é gozado, quando a gente vê todo o processo de formação de imagem pública, você tem que ter um ritmo. Vamos pegar o Jânio, que virou... O Jânio trabalhou em imagem pública, mas ele aparecia uma vez por semana, a cada 2 semanas, nos jornais de TV, aparecia nas notícias, então não era uma figura exaustiva aí, né? O Dória descobre a rede social e aparece de manhã, tarde, à noite, de manhã, tarde, à noite. E o pior não é isso. O pior é que como ele foi se expondo, ele não tinha produção. Então aparecia a personalidade dele. Aquele episódio dele lá de jogar flor, que a moça entrega a flor, ele joga no chão. O episódio dele xingando, entre aspas, de velho o Alberto Goldman. Então, aquela arrogância dele. E depois, quando ele pega a vacina, que podia ser o grande momento dele,
foi sorte, aliás, foi sorte, porque ele ia privatizar o Butantan. O que ele faz? Em vez de fazer algo natural, ele faz aquela solenidade, assim, o grande estadista falando para uma Assembleia da ONU. E daí você pega o Pazuello, que matou centenas de milhares de pessoas, é eleito com a maior votação do Rio de Janeiro, e o Dória tem que largar a política, porque não tinha mais apoio nenhum. Acho que era do Tancredo, né? Aquela frase que esperteza quando é muita vira bicho e come dono, né? E eu acho que o Dória é assim, é praticamente o caso perfeito para a gente ilustrar isso. Era Aureliano Chaves. Do Aureliano? Era de um mineiro, de qualquer maneira. Né? Como é que eu posso compartilhar para mostrar um gênio mineiro aqui? Compartilhar a tela aqui. Mas você já está aparecendo aí na imagem, Ana? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês vão perder aqui uma coisa fantástica. Jornal da Manhã, mas o que ele diz? Está sem som aí. Tá ouvindo, não? Não estou escutando o som. Isso aí merece. Depois eu vejo como é que... Ele dando uma entrevista, ele fala, nós temos metade dos deputados federais. Então, metade de 512 é 560. Agora entendi como ele ficou rico como empresário. Isso aí. Mas ele continua e fala... São os juros do Banco Central. Eu sou ruim de matemática de cabeça. Daí, quando o vexame já tinha acabado, ele estava se despedindo, ele falou, agora que eu lembrei, é 525. Ele corrigiu. Muito bem. Mas é o mesmo homem do ovo, né? Você está me ouvindo? Ovo? Eu não sabia. Eu trouxe a Adélia Prado. A Adélia Prado era funcionária. A Glória Mineira, Adélia Prado. Era funcionário do Estado. E aí reproduziu a frase do Mussolini aí. Pois é. É um indivíduo meio atrapalhado, né? Não, se ele tivesse feito aquele processo de headhunter do Novo para ser escolhido, ele não teria sido escolhido. Ninguém, não dá aquele sujeito, o cara não passa. Tenho minhas dúvidas. Né? Olha o que esse sistema de headhunting escolheu no Novo até hoje. É verdade. Agora, ele é bom de escândalo, viu? Porque a CEMIG, o novo, esse partido que não quer aparelhamento e tudo, colocou lá escritórios de advocacia na CEMIG, tudo que a CPI da CEMIG soltou, contratando empresas ligadas aí ao novo velho. Quem indicou tudo foi o Amoedo, né? O Amoedo é que mandou, aparelhou. Aparelhou não, porque eles não fazem isso, né? Não. Escolheu os executivos bem escolhidos para a CEMIG. Você pega ele com a mineração lá em Minas, uma coisa escandalosa também. Aliás, esse é um ponto que a gente precisa ver aí, porque esse negócio de privatizar CEMIG, Copel e Eletrobras é o maior golpe que a 3G americana vai ficar pinto perto deles aí. E com o Zema lá e o Ratinho. Rapaz, eu vou te falar, viu? O que tem ainda de trabalho pela frente aí Mas eu, Nassif Couto, eu queria ouvir o Couto. Eu sempre insisto no ponto que é o seguinte: cria-se uma ilusão natural, obviamente é natural que seja um nome forte, dois nomes fortes, porque comandam os dois estados com maiores orçamentos, São Paulo e Minas Gerais. Mas, desde o fim da ditadura, pelo menos no caso de São Paulo, os governadores só serviram de escada para os vencedores, né? Você nunca teve um governador de fato competitivo, a não ser ali. Tudo bem, o Serra naquele momento, com a Dilma, e depois o Aécio também, lá com a Dilma e tal. Mas aí era o PSDB, né? É. Eu acho que isso tem mais a ver com a polarização PT-PSDB do que propriamente com, vamos dizer, a força eleitoral dessas figuras por serem governadores de seus estados. Veja, isso não quer dizer que ser governador de estados importantes não possa ser um trunfo. Afinal de contas, se isso não for um trunfo, será? Né? Mas se a gente pensar, um fato aí que muita gente tem lembrado, e que é interessante desse ponto de vista, né? Tudo bem que tem a ditadura militar no meio, mas a gente deve considerar o seguinte: o único governador paulista que foi eleito presidente da República foi o Jânio Quadros. Isso eu não estou considerando a República Velha, né? Porque isso aí não conta ali, a eleição era fajuta. Mas se a gente pegar de 45 para cá e depois de 85 para cá, jamais um governador paulista se elegeu.
né? O Tancredo, no colégio eleitoral, foi eleito, né, governador mineiro. O Lula, sendo político paulista, foi eleito, mas por ser uma liderança popular. E o Fernando Henrique por ser o pai do Plano Real. Ou seja, nenhuma dessas coisas tem a ver com o fato de terem sido governadores do seu estado, porque não foram. Né? Inclusive, né, o Fernando Henrique foi derrotado na eleição para a prefeitura da capital e o Lula derrotado na eleição para governador do estado em 82. Né? O Fernando Henrique derrotado em 85, né, na disputa da prefeitura. Então, veja, é muito relativo isso. Né? É claro que é um candidato natural, né? Governador de Minas, governador de São Paulo, até diria governador do Rio Grande do Sul, outro estado que tem importância política histórica, né, na política nacional, mas não me parece que é condição nem necessária nem suficiente para alguém se eleger presidente da República. Né? E é claro, né, o Tarcísio pode ser candidato e pode, eventualmente, até ser vitorioso, pode. Assim como o Zema, né, um governador que se reelegeu no primeiro turno, a gente está, claro, brincando aí com toda a atrapalhada dele, mas o fato é, ele é um governador que foi bem avaliado no seu estado e conseguiu se reeleger no primeiro turno ainda. Né? Então, isso tem que ser reconhecido como um fato que mostra que é alguém com força política. Né? Conseguiu, mesmo com o Bolsonaro perdendo em Minas, aumentar bastante a votação do Bolsonaro do primeiro para o segundo turno em Minas Gerais, quando ele efetivamente se envolveu na campanha. Né? Então, é um candidato potencialmente forte? Sim. Né? Pode ser. Agora, até lá, a gente está em 2023. Acabaram de ocorrer as eleições para governador e a eleição presidencial. A gente tem que aguardar o que vão ser esses próximos 3 anos e meio. Né? O que vai ser, por exemplo, o governo Tarcísio, porque até agora a gente não sabe exatamente o que vai ser esse governo. Né? Ele quer, muito provavelmente, construir o seu nome em cima da ideia de tocador de obras. Né? Ministro da Infraestrutura, né? Maior estradista do Brasil, coisas desse tipo, e agora quer se tornar presidente da República em cima de um governo do Estado que seja também um governo, vamos dizer, que prime pela infraestrutura. Mas até agora ainda não temos entregas. Né? Temos até alguns anúncios. Outro dia chegou na capital de São Paulo o Tatuzão para fazer a extensão de uma linha do metrô, mas fora isso, né? O que está acontecendo? E na capital é bom lembrar, né? Que o Tarcísio perdeu a eleição na capital. Não, só volta, só lembrando. Ele trouxe esse tatuzão, em vez de construir, destruiu, né? Porque o tatuzão passou e derrubou um pedaço da avenida. Então ele fez o contrário do que ele prometia. Mas não, isso foi aquele outro, né? Foi que chegou agora? Não, que chegou um agora. Tá certo. Tá falando daquele da Marginal Tietê, né? Mas não, Marginal Pinheiros ou Tietê? Agora não, agora, teve um recente agora. Ah, o que chegou? Começou a furar a nova linha e interditou um pedaço de uma avenida porque caiu um pedaço, quer dizer. Ixi, bem, então começou mal, né? O Serra também, né? Fez o buracão de Pinheiros, né? Isso aí. Grande obra do Serra. Às vezes essas coisas acabam dando azar, né? Aliás, mas enfim, acho que tem todo um mandato pela frente. Não dá para saber como será Tarcísio em 2026. Não sei, vai depender do governo do estado que ele fizer e de como tiver o cenário mais geral. Se o governo começa a bombar na economia, esse cenário muda até 2026. O próprio Haddad pode se habilitar como candidato presidencial, o Lula pode querer se reeleger, né, apesar de estar numa idade mais avançada já naquele momento. Enfim, está tudo muito em aberto. Agora a gente está muito ainda no âmbito da especulação, mas claro, são os nomes, ao se discutir legado de Bolsonaro, né, que estão mais colocados nesse momento como prováveis herdeiros. Aliás, por isso a esperança do Tarcísio é o Roberto Campos Neto. É verdade. Agora, o Carlos Almeida aqui. O sabotador-geral da República. O Dória está fazendo um rebranding. Vai dar os lucros dos livros dele para o Padre Júlio. O que vocês acham disso? Virou comunista. Vai dar o quê para Vai dar os lucros do livro dele. Dória? Dória, comunista. Eu espero que sejam lucros grandes. O processo que ele está movendo em cima de mim aqui. Vai dar isso aí também. Não, ele deve vender isso, venda casada com as coisas que ele faz lá. O Lídio voltou a todo vapor. Ele está internacional. Só faz seminário fora do Brasil hoje. Ele me processou, pediu 50 mil, e daí o juiz, por conta própria, aumentou para 100 mil, porque disse que a sede do GGN fica numa região nobre de São Paulo. O endereço é o apartamento da minha irmã no Paraíso. Entendi. O Aparecido de Tomasso. Alckmin foi governador de São Paulo e não conseguiu ser presidente. Só conseguiu ser vice do Lula. Olha, ser vice do Lula não é pouco, não. Eu acho que esse rebranding do Alckmin também é muito impressionante. Mas aqui, falando sobre isso, quer dizer, eu ainda continuo
acho que esse nome da direita continua aí uma penumbra, não dá para identificar ainda. Agora, e do lado de cá, vocês falaram do Haddad, do Lula. O Haddad tem sido cada vez mais elogiado, conquistou a Faria Lima, daqui a pouco vamos até fazer uma estátua para ele, a Faria Lima. O que vocês acham? Lula 2026 é o mais provável? Olha, acho que vontade ele tem, né? Inclusive já andou sinalizando. Agora, acho que também essa sinalização pode ser lida considerando outros aspectos. Primeiro deles, né? Um presidente no cargo que tem potencial para se reeleger é mais forte do que um presidente que já abdica da reeleição logo de cara. Então, também não seria muito inteligente por parte do Lula, nesse momento, não dizer que será eventualmente candidato à sua própria reeleição. É melhor manter isso como uma possibilidade, né? Porque aí, claro, ele se fortalece, sobretudo, vou voltar a esse ponto, se a economia crescer. Agora, se ele chegar, né, lá em 2026, já vai ter passado os 80 anos, e considerar que talvez seja o momento de pendurar essa chuteira, né, essa chuteira da política presidencial, embora a gente imagine que ele vai continuar fazendo política mesmo depois que deixar a presidência, seja lá quando for, né, bem, aí ele pode eventualmente facilitar a eleição do Haddad, sobretudo se for motivado isso por uma melhora econômica que começou a aparecer, precisamos ver se ela se sustenta, né? E, claro, por quê? Porque é o ministro da Economia, ministro da Fazenda. Se o ministro da Fazenda for candidato num cenário de economia pujante, e o Haddad, que já ganhou visibilidade nacional, acho que muita gente, como você colocou aí no começo da conversa do Nordeste, que achava que era o Andrade, não, o Haddad já vai saber que se trata do Haddad, nessa nova eventual candidatura, tem grande potencial de se colocar. Hoje, eu diria que, dado esse possível cenário, é o nome também mais provável. Mas, de novo, vale o mesmo raciocínio que eu fiz antes. Ainda estamos muito longe de 2026, né? Isso é especulação, né? Vai depender realmente, enfim, do que acontecer até lá, mas claro, o Haddad ainda tem uma vantagem em relação, por exemplo, ao Flávio Dino, que é outro ministro que aparece bastante e tal. Ele é do PT, né? E é o partido mais importante da coalizão de governo, é um partido que sempre tem candidato presidencial. É mais fácil ser candidato a presidente sendo do PT, e sendo, no caso, PT raiz, né, como é o caso do Haddad, que é fundador do partido. A Dilma nem era isso, é bom dizer, mas, enfim, foi apontada ali pelo Lula naquele momento, foi avalizada por ele, do que alguém que esteja num partido aliado, né? E aí acho que seria realmente mais difícil, né, entabular essa candidatura lá na frente. A ver, vamos aguardar para ver o que acontece. Só chama atenção que o Lula mostra uma impaciência, todo dia ele está mostrando uma impaciência de quem se deu conta que 4 anos não vai ser suficiente para arrumar o Brasil. Aquele país que ele pensa e tudo assim, 4 anos, o estrago, o fato de perder 1 ou 2 anos aí para conseguir se desvencilhar das limitações da lei do teto e do Roberto Campos Neto, a dificuldade que está sendo montar essa base de apoio aí na Câmara, a questão dos militares, que ele continua. Ele tem aquele mesmo cuidado que ele tinha em 2003. Eu tenho que manter linha pacífica com militares, com o Congresso, aliás, militares, mídia e mercado. Esses 3 pontos ele continua dentro dessa mesma linha. Isso. Que, de um lado, digamos, pode ser a política do possível aí, que permite alguns avanços na margem aí, mas, digamos, outro dia fui almoçar com o ex-ministro Brescia Pereira lá, que ele faz 20 anos que ele tem a teoria da semi-estagnação e vai ficar mais 20 anos essa teoria da semi. É interessante esse negócio para a gente colocar o Lula no devido lugar, né? O Lula é um gigante, efetivamente, é um homem da paz aí, é um diplomata, é uma figura pública internacional, mas ele não é o estadista naquele sentido clássico que a gente vê do estadista, o cara que muda o Estado. Talvez porque você tem lá o estadista, porque você tem todo o partido, os militares e o Partido Comunista atrás. Ele não tem aquele discurso capaz de mobilizar e romper com. Você tem hoje dogmas econômicos que são nítidos aí, o livre fluxo de capitais aí, essa política monetária do Banco Central, a taxa de juros aí, você tem coisas óbvias que teriam que ser mudadas para realmente você ter um país aí com um projeto de industrialização. Agora, isso aí exigiria um rompimento aí, um peito aí de investir contra
esse sistema. Esse sistema é terrível, é terrível. Eu estou relendo aí Manuel Bonfim, que é meu guru, ele analisando aí o século XIX e o começo do século XX, é o mesmo modelo. É um Estado que você reserva para pagar empréstimo de banco, no caso lá, os Rothschild e tudo, e corta da saúde e educação. Isso aí ele falando lá atrás. Né? Então, digamos, o Lula ele vai ser consagrado como o cara que entendeu as limitações, digamos, de investir contra esse modelo secular, ou vai ser visto lá na frente como o grande sonhador que não conseguiu, que não teve a dimensão do estadista para romper com essa estagnação brasileira. Né? É um paísinho complicado, viu? Nossa Senhora. Agora, dada a mediocridade geral, o Lula, obviamente, não tem paralelo na história. essencial, né? Não tem paralelo. Né? Talvez Getúlio, JK, mas certamente da ditadura para cá nada, né? Mas vamos pegar o Getúlio. O Getúlio, você tinha, na ocasião, um pensamento militar industrialista, até pela oposição com a Argentina. Era tão industrialista que esse pensamento militar, depois da Segunda Guerra, se alia aos americanos, hoje é uma subordinação rasteira aos americanos. Você vê, quando se alia aos americanos, derrubam o Vargas. O Adolfo Berli Júnior lá foi o cara que ajudou a derrubar o Vargas. Aí. Mas o Dutra, que veio com o caderninho dele, que dissipou, inclusive, as reservas cambiais e tudo, ele mantém a mesma ideia de segurança nacional. Ele que começa o programa de refinarias aqui. Então, digamos, você tinha ainda um pensamento militar e depois um pensamento estratégico que vem aí da área energética, vem da CEMIG e tudo que o Juscelino encampa, que isso se perdeu. Né? Os militares hoje é uma piada. O pensamento militar hoje aí é da boquinha, a partir da boquinha. Pensamento militar, você está sendo generoso, né? Agora, Cláudio Couto, mas voltando a esse ponto, você já imaginou, quer dizer, obviamente você que se infronha mais nessas, até pela profissão de cientista político, você já conseguiu imaginar o pós-Lula, a política pós-Lula? Olha, essa é uma boa especulação sobre o futuro também, né, Sérgio? Olha, acho que primeiro a gente precisa saber o que vai ser do próprio partido do Lula, né, do PT, né, porque é um partido que, tirando as duas eleições da Dilma, ali indicadas pelo Lula, e no primeiro caso, numa situação em que ele legalmente sequer seria candidato, porque não tinha como ser candidato a um terceiro mandato, né, em 2010, e aí o outro é a reeleição da presidente, né, então é a candidata natural, seria muito estranho alguém que está no cargo renunciar à candidatura, isso prejudicaria até qualquer outra candidatura do partido naquele momento, mesmo que ela o fizesse. Eu estou falando isso porque volta e meia isso é especulado. Bem, ele foi o candidato sempre do PT, desde a primeira eleição presidencial direta em 89 até agora, né? Até essa última eleição. E ainda pode ser mais uma vez. Então, a primeira coisa que o PT vai ter que resolver no pós-Lula é quem será a principal liderança nacional do partido. Daí, talvez, essa possibilidade de o Lula, na próxima eleição, e aí, dessa vez, eu acho que ele teria uma justificativa muito mais plausível, que é a questão da própria idade, para eventualmente não ser candidato, fazer a passagem de bastão. E acho que essa é a grande questão no caso dele. Fazer a passagem de bastão e escolher, pelo menos naquele momento, um sucessor. Né? Porque um dos grandes problemas aí de partidos que tem uma grande liderança carismática, tem força durante muito tempo, que carregam, inclusive, o partido em grande medida nas suas próprias costas, é como fazer a sucessão, essa transferência do carisma para outro. E aí me parece que, se esse governo for bem sucedido, esse terceiro governo Lula, fazer a passagem do bastão no momento de passagem pode ser uma escolha acertada, né? Dá mais certo. Acho que tem um momento de força muito importante desse ponto de vista. E aí, enfim, a gente passa a ter o próprio PT tendo condições de depois fazer a sucessão internamente. Acho muito pouco provável que qualquer que seja essa figura que venha depois do Lula tenha a mesma capacidade que ele de exercer esse tipo de liderança do partido. Vai ser importante receber dele essa delegação. Mas, a partir daí, o partido tem condições de se normalizar. E aí, o outro problema, eu diria, tem, num certo sentido, menos a ver com Lula e mais a ver com qual é a polarização que vai ser estabelecida com o PT, seja o PT com Lula, seja o PT sem Lula, né? Porque foi durante muito tempo, né, de 94 até 2014, a polarização com o PSDB, né?
foi lá em 89, na eleição inaugural, momentaneamente aquela Collor, mas essa não conta, acho que o que conta mesmo é de 2014, de 94 até 2014, né? E a gente não sabe o que vem ainda. É o bolsonarismo? Bem, sem Bolsonaro também. Né? É com a direita? Qual direita? Agrupada em algum partido ou uma direita dispersa, fluida? Você vê que a gente ficou especulando aqui agora há pouco sobre quem poderia ser o sucessor do Bolsonaro e ficamos falando de vários nomes que, veja, sequer pertence, exceção feita ao caso da Michelle, ao partido do Bolsonaro, ao atual partido do Bolsonaro, PL. Então é preciso saber se essa polarização ela vai se dar de forma mais organizada, estruturada num partido. Com o PSDB ocorria estruturada num partido. Partido que virou pó, né? Aquele PSDB que foi fundado lá ainda durante a Constituinte, já não existe mais há muito tempo. Né? E esse que tem aí não serve para muita coisa. E não vai ser ele que vai polarizar. Agora, não tem nenhum outro partido que consiga desempenhar essa condição de contraponto do PT de forma estruturada, de forma organizada. Talvez o PL esteja tentando se fazer isso como um partido dessa direita radical, né? Se não da extrema-direita em grande parte. Mas tem sucessor? Né? Tem alguém que vai encampar esse processo? A gente também não sabe. Pode ser o Eduardo, pode ser figuras desse tipo, mas até agora é tudo mera especulação. Aliás, o que mostra que tem um vácuo aí fantástico aí que vai gerar um mundo novo aí difícil de prever também, Couto. Sim, sim. O Otávio Lacombe aqui pergunta se o Flávio Dino seria um bom sucessor. O Cláudio Couto já falou um pouco dele, é um nome que tem se destacado, mas é isso, não está ligado ao PT. Né? Atenção, algo que me encantou muito no começo do governo Bolsonaro, parecia que eu achava que iam ser os gaúchos da Revolução de 30 vindo para cá, que era aquele consórcio no Nordeste. Uma ideia fantástica, de governadores de vários estados se juntando, montando projetos conjuntos, tudo. Era em termos de política nacional, de federalismo nacional, parecia uma baita revolução, né? Mas foi morrendo. É um país que, para repetir o que houve em outros momentos históricos, aí você não tem nem aqueles personagens centrais aí que saíram do nada, que nem os gaúchos, rompendo com política café com leite, tudo. Né? Mas que miséria da filosofia aí, essa rede social. Aí, a gente está olhando aí o perfil do Brasil, embora eu ache, a gente tem cada dia mais prefeituras reclamando. Desde que saiu esse dado do IBGE, eu não sou especialista em IBGE, não vou ficar criticando o IBGE aqui, mas eu acho, dadas as condições que foram feitas o censo, eu me espantaria se não tiver realmente muitos erros nessa medição. Mas eu estou falando isso assim, o Brasil está envelhecendo e a gente olha o Brasil que está crescendo, é o Brasil de Goiás. Eu não, por exemplo, uma chapa Gustavo Lima e Neymar para presidente da República, não me espantaria. Que não é de Goiás, mas é como se fosse, né? Como se, não, eu entendo Goiás, desculpa aqui se tiver algum goiano assistindo, tá? É um estado de espírito, né? Eu penso em Goiás como um estado de espírito desse momento brasileiro. E é a expressão do que cresce no Brasil, né? Da franja que cresce do ponto de vista econômico, do ponto de vista demográfico também, é a região que está se ocupando, as cidades que crescem, de certa maneira, pensando nisso como um contraponto ao litoral, né? Não sei se... uma provocação de ponto aí, como cientista político. Com esse negócio de rede social, antes você tinha, digamos, a mídia, podia fazer a crítica que quisesse aí, mas ela uniformizava a discussão pública aí, inclusive permitindo quem era a favor, quem era contra. E as redes sociais pulverizaram isso, você não tem mais. Tem bolhas, algumas bolhas maiores, algumas bolhas menores. Você não tem mais a tradição de... Por exemplo, vamos pegar esses jornais mais que queriam fazer a cabeça do leitor, do Estadão. Você tinha um leitor que lia todo dia, uma folha, lia todo dia. Isso aí acabou também. Hoje a leitura é por notas esparsas aí. Os partidos políticos totalmente pulverizados não tem uma ideologia do partido político. O que pensa? Qual é o projeto do PT? O PSDB, qual que é o PSDB? O PSDB nem... Como é que fica, digamos, se você pega os centros de poder, eles têm suas bolhas específicas. Ou seja, o judiciário tem lá um grupo de juízes que se comunicam, que falam, que formam a cabeça entre eles, eles falam deles para eles. Os militares, a mesma coisa. Como é que pode pensar na frente o país nessa balbúrdia
de informação assim que você não tem uma espinha dorsal capaz de conduzir uma discussão adequada de país. Como é que a ciência política vê um caos desse aí? Olha, não sei se a ciência política tem uma resposta para isso, né? Agora, é um caos, enfim, do qual a gente já está bem inteirado, né? Acho que esse ponto que você colocou da imprensa, né, que as pessoas já não formam mais as suas opiniões com base num veículo específico, né, mas vão fazendo uma espécie de coxa de retalhos, né, pegando pedaços em vários lugares, né, que acho que tem também algumas vantagens, né? Porque de outro lado você não fica tão preso a uma única perspectiva, né? Você pode Mas montar não a sua tem, própria. mas Mas não tem falta realmente coesão do isso. ponto de vista de você falar, bem, né, qual é o meu modo de pensar? Né? Eu tô lembrando até daquele filme muito interessante brasileiro, lá, O Homem que Copiava, que é um filme que mostra o indivíduo que vai montando todas as suas ideias a partir de fragmentos que ele vai vendo nos textos que copia, né? E ele nunca tem uma ideia perfeita de tudo. De alguma maneira, é nessa situação que a gente está mergulhado. Né? É o precursor do chat GPT. De certa maneira, é isso mesmo, né? Ou chute GPT, né? Porque dependendo da pergunta que você fizer, ele chuta. Agora, olha, eu acho que faz parte dessa situação caótica e é por isso que, inclusive, a gente tem tido tanta instabilidade do ponto de vista, por exemplo, das escolhas eleitorais. E aí não é um fenômeno brasileiro, né? É um fenômeno global. Né? Você vê partidos estabelecidos durante décadas que, de repente, perdem a sua capacidade, né, de serem agregadores de preferências na sociedade, e isso se transformar depois em escolhas eleitorais que vão dar sustentação a governos, e aí você começa a ver a emergência dos aventureiros, né, e desses novos populistas, particularmente dos populistas extremistas, que se servem muito dessa radicalização do discurso que esse campo da internet, as redes sociais, mas não só, né, a internet, de modo geral, favorece, né? E aí, nesse terreno da indefinição, quem grita mais acaba ganhando espaço, que é o que a gente está vendo, né? Esse desmoronamento, né, dessa estruturação anterior e a emergência desses aventureiros que se fortalecem justamente pela radicalização. Acho que talvez essa seja uma primeira interpretação que a gente possa dar para isso. Eu só chamo a atenção que esse negócio da guerra, quando surge a invasão da Ucrânia e as televisões divulgando isso em tempo real, digamos, esse distanciamento principalmente na Europa, dos dirigentes em relação ao seu eleitorado, fez com que todos abraçassem uma postura suicida, que foi o acirramento da guerra contra uma potência nuclear. Pois é. Isso aí foi, se você for olhar, é isso aí. Eu vou ganhar popularidade. É o que o Biden está fazendo. Eu vou tentar recuperar o meu eleitor, mostrando que eu sou solidário aí na guerra. E por isso, quando o Lula surge com o discurso... Mas que, veja, desculpa, só um ponto, Nassim, mas que não é uma estratégia tão nova, né? Não. Essa questão das lideranças se fortalecerem num cenário de guerra, essa é muito antiga. Né? Antiga, mas você pegar uma guerra externa lá e se meter na guerra externa, aí os Estados Unidos já fez. Mas daí você vê, digamos, o discurso do Lula e do Papa, quando investe contra essa onda, também é um senso de oportunidade, de visão internacional fantástica também, né? Quando, no meio desse caos, porque uma coisa é a gente falar aqui, não, essa guerra é louca ou não é louca. Agora, você chegar no chamado Concerto das Nações, defender a importância de rever todo esse multilateralismo que falhou e propor, dizer que a saída é a paz, que é algo óbvio para quem tem, mas é isso que dá a dimensão política do Lula também, né? Do Papa também, né? Sim. Agora por falar no Lula, essas polêmicas que acabam aparecendo e que acabam desgastando, ou pelo menos sendo usadas pela oposição e pela mídia, Couto e Nassif, você acha que o Lula errou, por exemplo, ao dizer que a democracia é relativa, ou foi uma frase tirada do contexto? Olha, não acho que foi tirada do contexto, não, nesse caso. Acho que ele pisou na bola mesmo, né? Porque não é relativo. Ou é ou não é, né? Não tem esse negócio. Claro que você pode falar em graus de democracia, né? Há países mais democráticos, há países menos democráticos, mas a ideia de democracia em si mesma, ela não é relativa. O conceito de democracia não é relativo. Né? Ele é um conceito muito claro. Né? E há certos indicadores que você consegue afirmar se há ou não democracia num determinado lugar. Já que se tratava ali do caso da Venezuela, na Venezuela não há.
né? Apesar de setores da esquerda resistirem em reconhecer isso, né? Terem ele o seu fetiche com esses regimes autoritários da esquerda na América Latina, Cuba mais historicamente, com a Venezuela e até alguns ainda com a Nicarágua, o fato é, não há democracia em nenhum desses três países. Né? Há regimes autoritários, podem ter seus méritos em determinadas áreas, como políticas sociais, acho que no caso da Venezuela nem isso, né? No caso de Cuba evidentemente há, né? No caso da Nicarágua também não me consta que essa seja uma distinção que o regime nicaragüense tem. Agora, acho que o Lula está batendo demais nessa tecla. Uma coisa é reatar relações com a Venezuela, que acho que tem que ser feito mesmo. Né? Temos que manter relações com todos os países do mundo, mais ainda com o país fronteiriço, né? Com o país da nossa região. Né? Tem que ter embaixador lá, tem que ter embaixador aqui, tem que estabelecer relações comerciais, tem que ter diálogo, né? Inclusive, enfim, para favorecer a estabilização da situação política na Venezuela, que apesar do regime autoritário que vigora ali desde o início do governo do regime chavista, não tem estabilidade. Né? Então, me parece que há realmente a necessidade do Lula, talvez, de modular um pouco mais esse discurso, que só desgasta, né? Ele, na verdade, acerta quando reata relações do Brasil com o resto do mundo, vai à China, vai aos Estados Unidos, vai à Europa, estabelece de novo esses laços que o Bolsonaro fez questão de estragar, né? Vai aos países da América Latina, né? Reata relações com a Argentina, chama a Venezuela de volta, né, para o concerto das nações latino-americanas. Agora, quando vai com uma frase dessa, põe a perder boa parte dos ganhos que tinha obtido no outro lado, né? Como também nas declarações que deu sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Que também eram declarações desnecessárias e contraproducentes. Né? Então parece que o Lula às vezes tem que modular um pouco melhor esse discurso, né, para não falar besteira, né? Vamos dar de novo aos bois. Né? Falou bobagem, né? Mais uma vez. Ao falar bobagem, dá tiros no pé. É difícil relativizar, por exemplo, esse último acontecimento na Venezuela. Você tem uma candidata de oposição que está se destacando e, de repente, é proibida de disputar a eleição. Pois é, isso não é a primeira vez, hein? Isso já aconteceu sucessivas vezes, né? Ou mais atrás, ainda no período do Chávez, antes mesmo do Maduro, né? Quando houve uma vitória de setores da oposição, inclusive da oposição de esquerda ao governo chavista na época, né? Que ganharam em algumas cidades, como o caso de Caracas. E aí o que fez conseguiu fazer o governo ato contínuo? Transformou a legislação de modo a tirar dos governos que foram conquistados pela oposição competências governamentais, ou seja, levaram, mas tiveram seu poder esvaziado. Então, a trapaça, né, que é típica de regime autoritário, a gente teve o pacote de Abril aqui, por exemplo, né, lá durante a ditadura militar, isso também acontece no caso da Venezuela. Deixa eu só vou ser pensar um pouco diferente. Em relação à declaração, é infeliz mesmo. Você pega aqui no Brasil, até aquela proposta da Dilma de criação de conselhos de participação foi visto como cubanização, ou seja, o que o pessoal anti-Lula e anti-PT sempre utilizaram foi essa história de que querem transformar em Venezuela. Então, é uma declaração que só trouxe desgaste aí. Mas, em relação à relativização da democracia, eu acho que o que se passa na cabeça dele é o seguinte: o Brasil é a maior democracia, é uma das maiores democracias do mundo. É democracia? A partir do momento que você junta um grupo, tira uma presidente, dá um golpe, tira um presidente da eleição de 2018, é uma democracia? São graus de democracia. Então, se for pegar puramente, digamos, o conceito de democracia, o Brasil não é democracia. Mesma coisa a Venezuela. A Venezuela, eles têm um monte de argumento lá para tirar essa candidata. Ela participou. Você tem, por exemplo, os Estados Unidos, a maior democracia do mundo. Quando ela pega todas as reservas venezuelanas, confisca e entrega para um aventureiro que nem o Guaidó, é uma democracia? E daí a gente entra no ponto central aí do modelo democrático, da crise do modelo democrático, que a ideia do modelo democrático de tudo emana do povo pelo povo, falhou. Quando você pega os Estados Unidos ali, pega o interesse militar nos Estados Unidos aí, o controle político que tem, pega o fator mídia. Um dos negócios da mídia americana, ou seja, o que for, é trabalhar para os grandes lobbies. Sempre foi assim, a mídia como produto. Ele falava do Assange também, né? Quer dizer, vamos lembrar que também a gente pode fazer uma comparação. Você tem um Assange preso pelas denúncias que fez, e do outro lado você tem, por exemplo, o Elon Musk, dono de uma rede social, espalhando desinformação. Você pega o capitalismo americano quando chega no Brasil.
Ford, as primeiras empresas aí que foram expulsas aí pelo liberalismo e pela abertura econômica brasileira. Quando ela chega aqui, quais são as Light e outras, quais são as duas coisas que eles trazem como instrumentos de marketing e como instrumento político? Uma agência de publicidade própria e contratação de grandes advogados como conselheiros e tudo mais aí. Então, se for olhar, e quando você pega os processos de inclusão que a democracia permite, que era a maneira de você, digamos, reduzir as pressões e tudo, eles são lentíssimos, lentíssimos. Você chega agora, e quando chega perto, que você começa a ter mais protagonismo do chamado povão, vem golpe. Não veio com. Então, digamos, eu acho que o conceito teórico da democracia é fantástico, mas se me mostrar um país onde a democracia foi. Os níveis são tão variados. Quando tem vários níveis, sim, essa é a relativização da democracia. Mas aí, assim, aí mesmo você pode falar de vários sistemas. Pode falar, por exemplo, isso do comunismo, né? No papel, ideia brilhante, sensacional. Né? Sim, foi aplicada como a gente viu. Sim, né? É por isso, digamos, quando você pega o pessoal que está estudando a crise das democracias aí, o que eles colocam? A maneira de salvar a democracia é o aprofundamento da democracia. O que é o aprofundamento da democracia? É a criação de conselhos de participação, de conferências nacionais, ou seja, trazer realmente a participação, mas não especificamente através desse modelo. Porque esse modelo, o que é? Você vota, daí cria lá o Congresso, e você pega aqui esse tempo todo, o que fez a cabeça de militares, de Congresso e tudo, era um canal com pouquíssima audiência perto do país, que era Globo News. Todos os paradigmas de mercado livre, todo esse engodo. Então, digamos, esse sistema de participação, que nada tem a ver com o comunismo, quando se avança aqui, dizem que é comunismo. Não, eu entendo. Agora, assim, de qualquer forma, quando o Lula diz isso da forma como disse, bem ou mal, ele se aproxima do bolsonarismo. Assim, É uma besteira. Tem ali uma tangência. Aí foi tolice. Agora, me permite só dizer uma coisa, Nassif. Acho que todas as críticas que você levantou fazem sentido. Agora, nenhuma democracia, até pegando um pouco carona aí no que o Sérgio colocou a respeito de outros regimes, né, vai deixar de ter problemas. Né? Agora, você tem problemas que comprometem estruturalmente o regime democrático. Ele deixa de ser democracia a partir de um certo ponto. Né? Quando essas coisas são sistemáticas, elas não são pontuais. Problemas pontuais as democracias vão ter. Você pode ter uma violação até grave de certos direitos numa democracia, se ela é um evento pontual, que não compromete sistemicamente aquilo, que o resto do edifício está funcionando e vai continuar funcionando no período subsequente, não dá para se dizer que aquele país deixou de ser uma democracia. Né? Agora, dá para se dizer que tem um problema sério, que aquilo lá foi uma injustiça, que foi uma ilegalidade eventualmente cometida. O caso aqui do impeachment da Dilma, por exemplo, né? Ou o caso da prisão do Assange, mas isso não compromete o conjunto da coisa. E acho que também a gente precisa considerar o que é a política externa dos países. Porque a democracia é um regime interno. Sim. Né? Ela não tem a ver com a política externa. Você pode ter países que são democráticos e imperialistas. Dá para ter isso. Democráticos internamente por a sua população e colonialistas. É uma contradição do ponto de vista dos valores. Dos valores eu acho que é. Né? Não faz sentido um país cujos valores são democráticos ser colonialista. Agora, faz com que deixe de haver democracia internamente do ponto de vista da disputa política, da proteção aos direitos individuais dos cidadãos? Não. Isso tudo continua valendo. Aliás, eu queria, assim, rapidinho, só porque eu vi ontem um vídeo, uma entrevista do Varoufakis, que foi ministro grego, e tinha uma jornalista americana, ele estava falando sobre a China, falou, não, mas a China está lá investindo na África, na verdade ela quer, se infiltrar nos países e dominar. Aí ele pergunta, mas não foi isso que vocês fizeram? Aí ela fala, a gente fez isso, mas eles e tal, quer dizer... É que eles são uma concorrência, pô. A gente pode, a concorrência não. A gente tem a verdade. Eu falei com Jesus, ele não. Essa é a diferença. Eu defendo as liberdades, é isso. Mesmo que quando eu apoio a ditadura, inclusive, é para defender as liberdades. Isso. E veja, desse ponto de vista, eu defendo as liberdades para dentro, né? Para fora, eu defendo os interesses nacionais. No fundo, é um pouco isso, né? É disso que se trata.
Agora, Nassif, você tem o que você está achando aí dessa tramitação agora que o Lira resolveu colocar a reforma tributária aí na agenda? É O que você aquele, acha que vai sair disso aí? aquele negócio, quando você pega os princípios da reforma tributária, eles são os mais relevantes possíveis, né? Agora, isso aí mexe com o conjunto de engrenagem. Eu fiquei meio com o pé atrás aí com esse manifesto assinado por 5, 6 especialistas, inclusive o Everardo Maciel, o próprio Zé Roberto Afonso. O Afonso é um referencial aí de isenção. Até que ponto que soluções radicais, um país comporta soluções radicais? Esse é um ponto que, por exemplo, quando você pega essa reforma tributária, você vai mudar totalmente o sistema de alocação de recursos. Hoje, o imposto fica com quem fabrica. Então, vai ficar na ponta com quem compra. Mas as indústrias estão num. Vai ter que ter um remanejamento de indústria, ou seja, vai mexer com toda a estrutura produtiva. O resultado final vai ser bom? Tem racionalidade, quer dizer, esse sistema nosso é irracional. Teria alternativas para você tornar menos irracional sem ser um corte tão radical quanto esse? Então, digamos, todos esses cortes radicais aí, eu não saberia dizer os desdobramentos totais, mas só você vê a alocação de indústria, aí vai para o vinagre. Você pega as políticas de desenvolvimento regional, e hoje em dia, o que aconteceu nos últimos anos com guerra fiscal? Uma tentativa de reproduzir o modelo paulista para outros estados, que foi uma besteira, besterol aí, está lá a indústria automobilística, você tem outros modelos de desenvolvimento. Né? Agora, o que vai acontecer? O imposto vai mudar de sentido. Então, mudando de sentido, como é que fica a alocação das empresas? Então, é muita mudança aí que você... Agora, aqui, vou te falar, desde que eu comecei no jornalismo, e você também, Sérgio, fala em reforma é a palavra mágica. Seja lá o que for reforma, é a palavra mágica. Nós estamos reformando sempre, né? O Brasil está sempre até o puxadinho, né? E reforma pode ser qualquer coisa, né? Eu falo que reforma pode ser assim: você pode derrubar 2 paredes para aumentar o espaço, ou pode criar mais 5 paredes para aqueles espaços menores. Mas o ponto central de uma reforma tributária, que é você investir sobre patrimônio e capital, eles estão deixando lá para frente. Ou seja, eles estão que a grande carga aí, que é a questão do imposto indireto, que é a parte mais injusta, mais... Então, não sei, quando eles começarem a pensar em uma tributação sobre ganhos de capital, daí dá para a gente pensar melhor aí para onde caminha o país aí. Né? Lembrando que o Brasil, na verdade, não pode chamar isso nem de sistema tributário, que é uma espécie de causa. A última vez que isso foi estruturado foi em 1965. Depois do golpe que você criou. De lá para cá, você foi fazendo remendos, fazendo a reforma, puxadinho, e virou esse monstrengo que aprofunda a desigualdade, porque tem muita gente que não entende isso. O sistema tributário brasileiro é um dos pilares da desigualdade brasileira. Perpetua essa situação. Aliás, eu lembro atrás, na adolescência, quando teve a reforma, que eles pegavam... Tinha um secretário da Receita, eles não tinham estrutura para... Então, eles tinham que impor medo. Criaram um bicho-papão, que era o secretário da Receita. Eu não lembro o nome agora dele. Everardo? Hã? Não é o Everardo, não. Não, isso estou falando... lá no passado. Campo Mulhões, lá. Tá. Era um leão da Receita lá, que tentava intimidar psicologicamente, porque não tinha estrutura. Agora, hoje, você tem uma digitalização geral aí que... Eu não sei. Eu sei que do jeito que está não dá para ficar, mas se o jeito que eles estão propondo é a saída, é uma mudança muito radical. É lentamente. Bem, nessa linha que você está falando aí, basta colocar o Alexandre de Moraes na Receita Federal. Aí resolver. Ô, Cláudio Couto, aqui uma outra pergunta para você responder rapidamente. A gente, desses personagens todos pós-Bolsonaro, que vai ficar com esse pós-Bolsonaro, a gente não falou do Braga Neto, que se livrou no processo. Braga Neto, que é visto aí como popular de ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Você acha que o Braga Neto tem algum futuro? Olha, ele não é uma figura muito carismática, né, cá entre nós. Aliás, a gente mal conhece a voz, né, do Braga Neto. E a única vez que eu ouvi não era uma voz muito, muito simpática, muito agradável. Pode ser que tenha alguma chance. Acho que vai depender, claro, também da gestão do Paes, e o Paes é um prefeito razoavelmente bem avaliado, e aí tem muito mais chance de fazer o seu próprio sucessor.
né? Agora, é uma forma do bolsonarismo tentar se manter vivo ali, no seu próprio estado, né? Tem um senador, né, o Flávio Bolsonaro, tem o Carlos Bolsonaro na vereança do Rio, o Bolsonaro já não tem mais possibilidade de ser candidato a nada durante um bom tempo. Então, lançar um nome como Braga Neto é, de certa maneira, tentar manter viva, né, essa força. Agora, sinceramente, não sei, precisaria ver as pesquisas aí, porque ele não é uma figura completamente desconhecida no Rio, pelo contrário, né? Porque, afinal de contas, foi o interventor federal no Rio de Janeiro, ali no último ano do governo Temer, quando houve aquela intervenção federal, que acabou sendo uma intervenção federal militarizada na segurança do Rio. Ou seja, o Temer nos fez o desfavor de levar os militares para o centro, de volta, né? De volta para o centro da política brasileira, inclusive com aquela atitude. Né? Nomeou também o ministro da Defesa Militar e o Braga Neto estava ali no meio. Então, a população do Rio teve a oportunidade de conhecê-lo naquele momento. Acho que, em função disso, pesquisas que começassem a especular um pouco sobre a posição dele, inclusive com o eventual apoio do Bolsonaro, isso seria interessante para a gente ver essa potencialidade. Até porque, pelo jeito, assim como o Bolsonaro vetou a Michele para sua sucessora, pelo menos por enquanto, vetou também o próprio filho, né, o Flávio, para concorrer à Prefeitura do Rio, ele que já havia sido candidato à Prefeitura. Teve até aquele episódio famoso lá do debate, em que ele, no meio do debate, tem lá um piriri, passa mal e tal, e acaba sendo socorrido pela Jandira Fegali, que era candidata do PCdoB, médica, né? E o Bolsonaro falou, não, comunista não, prefiro deixar o filho passar mal do que ter uma médica comunista atendendo ao filho. Né? Mas, enfim, ele poderia também ter sido candidato aí. Me parece até seria um nome, talvez, com mais visibilidade. Carrega o sobrenome do pai, que, de qualquer maneira, é um trunfo eleitoral para uma parcela importante do eleitorado. Mas, a ver, eu sinceramente, se eu tivesse na pura intuição que dizer, não é uma figura que eu enxergue como lá com muito sex appeal, né, para ser candidato a qualquer coisa. Mas pode ser que eu me engane, pode ser que o nome dele seja construído, que ele acabe se mostrando um candidato competitivo. Eu acho hoje pouco provável, mas prefiro aguardar as pesquisas para ver. O Rio é imprevisível, né? Mas para mim o Braga Neto é o cara mais perigoso de todos esses que passaram por lá. Ele é o estrategista, ele tem aquele período dele no Rio de Janeiro, que nem o Couto foi um absurdo. Inclusive a PGR tinha que. A Constituição diz que quando você tem garantia de lei e ordem, tem que ter comando civil, né? Mas o que ele faz lá? É interessante. Ele passou pelo Haiti. No Rio de Janeiro, ele faz uma compra de colete para a polícia, de 70 milhões de reais, de uma empresa dos Estados Unidos. E o TCU breca, impede. E essa compra, depois, soube-se que era de um ex-militar venezuelano que mudou para os Estados Unidos e depois participou diretamente do assassinato do presidente do Haiti. Ou seja, e daí, a gente, quando teve aquele negócio das vacinas, nós começamos a tentar mapear. Você tem grupos de militares de ultradireita na reserva, tudo que montam portais junto com o reverendo. Aqui estava muito bem aquele reverendo que tentou comprar as vacinas aqui. Então, o Braga Neto ele é metido num esquema muito pesado. E no caso do Rio de Janeiro, até agora, quando foi esclarecido o caso da Marielle, vai se entender o papel dele. Porque o que acontece? Tem a GLO. Quem são os dois caras que mais combatem a GLO no Rio? Bolsonaro e Mourão. E o Mourão, Hamilton Mourão. Por quê? Porque achavam que aquela GLO era um pacto entre o Temer e o Vilas Boas para garantir a reeleição do Temer sem o Lula. Então, eles dão declarações bombásticas iniciais contra a intervenção. De repente, tem um assassinato da Marielle. Quando vão investigar o assassino, o que eles descobrem? Que nas pesquisas do assassino lá no Google, ele estava procurando os críticos da operação. Os críticos da operação. É um método que foi utilizado no Rio Centro, quando tentaram explodir lá os gasodutos no Rio de Janeiro, de criar um fato político para reverter. Daí vem a morte da Marielle, passa 2 meses, o Braga Neto dá uma entrevista dizendo que já sabemos quem são os mandantes, mas não vamos falar por enquanto, que eu não quero me intrometer, e pereré. Daí o Bolsonaro se encontra com o Vilas Boas, e dali surge o pacto Bolsonaro, Braga Neto, representando o Hamilton Mourão. Tanto que, quando chega, tem a mudança de governo, nos primeiros dias lá,
Na despedida do Vilas Boas, ele fala que esse país foi salvo graças a 3 pessoas: Bolsonaro, Sérgio Moro e Hamilton Mourão. E o Hamilton Mourão ele vira imediatamente o mais influente ministro do Bolsonaro, que era o ministro-chefe da Casa Civil. Então, digamos, tem um subsolo aí pantanoso em cima do Braga Neto. E ele não é que nem como é que chama aquele outro lá? Aquele que, quando ele pensa, você vê que a cabeça dele dói. Que foi no Haiti também, o general Heleno? Americano? Ele não é um Heleno. O Heleno, quando ele pensa, você percebe nitidamente que dói a cabeça dele. Parece que vai explodir aí. Aliás, a pergunta é onde está o Heleno? O Braga Neto fala pouco. Eu acho que ele foi o grande estrategista, o grande interventor militar dentro do governo. Então, eu vejo ele, não do ponto de vista político, tudo aí, mas ele como um elo de ligação com o que tem de mais barra pesada aí na área militar. Sabe? Agora, nada disso garante voto para ele na eleição à prefeitura, né? Não. A ver. Bem, minha gente, a gente está chegando aqui ao final. Nassif, Couto, agradeço quem nos assistiu. Lembrando, acompanhe os programas no canal da TV Carta Capital, na TV GGN, no Fora da Política Nova Salvação, sempre aos sábados tem novidade. Contribua, distribua, nos apoie como for possível, compre as nossas camisas, não é? Tem isso também. É isso. E até a próxima. Não nos lance candidato. Não. Por enquanto não, pelo menos. Por enquanto não. Até mais, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau. Um abraço aí, pessoal. Até mais. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.